Queridos irmãos e irmãs, já pararam para pensar onde realmente está a nossa força? Quantas vezes tentamos lutar as nossas batalhas com as nossas próprias forças, pensando que podemos resolver tudo sozinhos? Mas quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Deus. No Salmo 21:1, Davi, um rei que tinha exércitos à sua disposição, faz uma poderosa declaração: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Davi sabia que, mesmo com todos os seus recursos humanos, a verdadeira força e a verdadeira salvação vinham de Deus. Hoje vamos explorar este tema de forma profunda. Vamos refletir sobre como, mesmo em meio às batalhas mais intensas, podemos nos alegrar e nos fortalecer, não nas nossas capacidades, mas na força e na salvação que só Deus pode oferecer. Vamos aprender a depender totalmente do Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso socorro, que Ele nos livra de todo o ataque do mal, de inimigos, bruxarias, inveja, perigos e feitiços. A vitória já foi decretada por Deus, e hoje vamos nos apropriar dessa verdade. Davi, um rei poderoso e guerreiro, sabia que a sua força não estava nos seus exércitos, nas suas estratégias ou na sua posição. Ele se alegrava na força de Deus. Como ele sabia que a sua vitória não dependia apenas dos seus próprios esforços, ele se regozijava grandemente na salvação que vinha de Deus. Isso é um lembrete poderoso para todos nós. A nossa força real não vem das nossas habilidades ou dos nossos recursos, mas de Deus, que é a nossa força, o nosso Salvador, o nosso protetor. Quando confiamos no Senhor e reconhecemos que é Ele quem luta as nossas batalhas, experimentamos uma alegria profunda e verdadeira. Esta alegria é diferente da alegria passageira que o mundo oferece. É uma alegria baseada na certeza de que Deus está ao nosso lado, independentemente das circunstâncias, e que a sua força nos sustenta. Quantas vezes nos encontramos em meio a situações em que sentimos que os inimigos são maiores do que nós? Talvez estejas a enfrentar inveja, feitiçarias ou perigos que tentam destruir a tua paz e o teu caminho. Mas assim como Davi, podemos nos alegrar não nas nossas próprias capacidades, mas na força que vem de Deus. Ele é quem nos salva e nos liberta de todas as armadilhas do inimigo. Hoje, convido-te a colocar toda a tua confiança no Senhor. A alegria que Davi experimentou está disponível para todos eles que confiam em Deus e reconhecem que Ele é a fonte da nossa força. A nossa salvação não depende dos nossos méritos, mas sim do poder e do amor de Deus por nós. Por isso, podemos nos alegrar grandemente, assim como Davi, sabendo que a vitória vem do Senhor. Vamos agora elevar uma oração de gratidão, exaltando o nome de Deus pela sua força e pela sua salvação. Que o nosso coração seja cheio de alegria ao reconhecermos que não estamos sozinhos nas batalhas da vida, mas que o Senhor está ao nosso lado, lutando por nós e nos dando a vitória. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te exalto porque tu és a minha força. Pai, assim como Davi, eu reconheço que a minha força não vem das minhas habilidades, dos meus recursos ou do que o mundo pode oferecer. A minha força está em ti, Senhor, e por isso eu me alegro grandemente. Tu és o meu Salvador, e eu confio que tu me livras de todo mal, de toda bruxaria, inveja, perigos e feitiçarias. Senhor, eu te agradeço porque a tua salvação é a fonte da minha alegria. Não importa quão grandes sejam os inimigos que se levantam contra mim, tu estás ao meu lado, e eu confio que a vitória já foi decretada no céu. Pai, ajuda-me a sempre confiar em ti, a reconhecer que tu és o meu escudo e a minha fortaleza, e que em todas as situações a tua força me sustenta. Senhor, eu te peço que enchas o coração de todos que estão a ouvir esta oração com a tua alegria, que eles possam sentir a tua presença e o teu poder a trabalhar nas suas vidas, e que, como Davi, eles possam se alegrar na tua força e se regozijar na tua salvação. Pai, eu te agradeço porque tu és fiel e porque nada pode nos separar do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, este primeiro versículo do Salmo 21 nos lembra que a nossa alegria e força estão em Deus. Davi, um rei com poder e influência, sabia que a sua verdadeira fonte de força era o Senhor. E o mesmo é verdade para nós. A nossa alegria não deve estar nas coisas passageiras deste mundo, mas na certeza de que Deus é quem nos sustenta. Quando enfrentamos batalhas espirituais, ataques do inimigo ou situações que parecem além da nossa capacidade, é fácil sentir que estamos sozinhos ou que não temos forças. Mas a verdade é que Deus está conosco e Ele é a nossa força e salvação.
Podemos nos alegrar grandemente, sabendo que Ele já garantiu a nossa vitória. Lembra-te, Deus nunca falha. Ele é o teu escudo, a tua fortaleza, e em sua força, tu podes vencer qualquer ataque do inimigo. Se estás a enfrentar dificuldades, confia no Senhor e alegra-te na sua salvação. Ele luta por ti e a vitória é certa. Que a tua alegria seja completa em Deus, porque Ele é o teu Salvador e a tua força inabalável. Amém. Salmos 21:2 diz: Concedeste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. Irmãos e irmãs, o segundo versículo deste salmo nos mostra algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus que ouve e responde aos desejos mais profundos dos nossos corações. Davi, o rei, reconhece que o Senhor concedeu-lhe os desejos do coração e não negou as súplicas dos seus lábios. Isso revela a bondade e a fidelidade de Deus, que não só ouve as nossas orações, mas também responde conforme a sua vontade e propósito. Muitas vezes, enfrentamos situações nas quais nos perguntamos se Deus está a ouvir as nossas orações. Há momentos em que sentimos que os nossos desejos estão distantes de serem realizados, e parece que a resposta de Deus demora. Mas este versículo nos lembra de que Deus ouve cada palavra, cada súplica, e Ele está atento aos desejos do nosso coração. Quando os nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, Ele concede não apenas as nossas necessidades, mas os anseios mais profundos da nossa alma. O Senhor conhece o que está em nossos corações. Ele sabe das batalhas internas que enfrentamos, dos desejos mais profundos que guardamos, e quando nos submetemos à sua vontade, Ele responde. Mas é importante lembrarmos que Deus molda os nossos desejos. Muitas vezes, Ele transforma o que desejamos para que esteja de acordo com o seu plano perfeito para nós. E quando os nossos desejos estão alinhados com a vontade dEle, podemos confiar que Deus, em sua fidelidade, não nega as nossas súplicas. Hoje convido-vos a refletir. Quais são os desejos do teu coração? Tens confiado esses desejos a Deus? Lembras-te que Deus conhece os desejos que vão além das palavras? Assim como Ele concedeu a Davi, o Senhor deseja atender aqueles que o buscam com sinceridade, que se submetem à sua vontade e que colocam as suas orações nas suas mãos. Precisamos aprender a orar com fé e confiança, sabendo que Deus é fiel para responder. Às vezes a resposta pode não ser imediata, e outras vezes ela pode ser diferente do que esperamos. Mas uma coisa é certa, Deus sempre responde, seja para nos dar o que pedimos, seja para nos dar algo melhor, de acordo com o seu propósito. Vamos agora fazer uma oração pedindo que Deus mantenha os nossos corações alinhados com a sua vontade e que Ele continue a atender os desejos sinceros daqueles que o buscam com fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti agora, com o coração aberto e cheio de gratidão, porque sei que Tu ouves as minhas súplicas. Pai, assim como Davi reconheceu que o Senhor concedeu os desejos do seu coração, eu também Te agradeço porque sei que Tu conheces os desejos mais profundos da minha alma. Senhor, eu Te peço que continues a ouvir as minhas orações e a moldar os meus desejos de acordo com a Tua vontade. Pai, sei que muitas vezes os meus desejos podem não estar alinhados com o Teu plano perfeito. Por isso eu Te peço que transformes o meu coração, que faças com que os meus anseios estejam em sintonia com aquilo que Tu tens para a minha vida. Ajuda-me a confiar que quando oro e coloco as minhas súplicas diante de Ti, Tu ouves e respondes, sempre de acordo com o Teu amor e sabedoria. Senhor, eu confio que Tu és fiel para atender aos meus pedidos, especialmente quando eles refletem o Teu propósito para mim. Ajuda-me a orar com confiança, sabendo que a Tua resposta é sempre boa, mesmo que eu não a compreenda de imediato. Que o meu coração permaneça firme em Ti, sabendo que a Tua bondade nunca falha, e que quando estou no centro da Tua vontade, Tu me concedes aquilo que é melhor para mim. Pai, eu Te agradeço por seres um Deus que não só ouve, mas que também responde às orações. Peço também pelos meus irmãos e irmãs que estão a ouvir esta oração, que eles possam confiar em Ti, que cada desejo de seus corações seja moldado pela Tua mão e que eles possam experimentar a alegria de ver as suas orações respondidas conforme a Tua perfeita vontade. Eu Te louvo, Senhor, porque sei que Tu és fiel e confio que Tu sempre farás o melhor por aqueles que Te buscam de todo o coração. Em nome de Jesus, amém, irmãos. O que Davi nos mostra aqui é que Deus é fiel para responder aos desejos e súplicas dos corações que estão alinhados com a sua vontade. Muitas vezes,
Oramos com fervor, mas podemos nos esquecer de que Deus vê além do que pedimos. Ele conhece os anseios mais profundos, e quando esses anseios estão em harmonia com o plano dele para nós, Deus não nega as nossas súplicas. Deus não é apenas um ouvinte passivo das nossas orações. Ele age, ele responde. Pode ser que a resposta demore, ou que venha de uma forma diferente da que esperamos, mas a verdade é que Deus nunca deixa de ouvir e responder àqueles que confiam nele. A chave está em confiar plenamente em Deus, em saber que, ao entregarmos os nossos desejos nas suas mãos, Ele vai cuidar de nós da melhor maneira possível. Se estás a passar por um momento de incerteza ou dúvida sobre os teus desejos e orações, encorajo-te a continuar a orar com fé e confiança. Deus vê o que está no teu coração, e quando confias nele, Ele responde de acordo com o seu amor e sabedoria. Entrega os teus desejos a Deus e deixa que Ele molde o teu coração, trazendo alegria e paz através das respostas que Ele dará. Deus é fiel para atender as tuas súplicas e para conceder os desejos do teu coração quando eles estão alinhados com a sua vontade. Confia nele e vê como as suas respostas trarão bênçãos além do que podes imaginar. Salmos 21, 3 e 4 diz: Pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre. Irmãos e irmãs, o que vemos nestes versículos do Salmo 21 é o reconhecimento de Davi das bênçãos abundantes que Deus derramou sobre a sua vida. Ele fala de como Deus o proveu com bênçãos de bondade e colocou sobre a sua cabeça uma coroa de ouro fino, símbolo de honra, autoridade e a responsabilidade que vem com o favor de Deus. Mais do que isso, Davi destaca a dádiva da vida que pediu a Deus, e o Senhor lhe concedeu longura de dias para sempre. Aqui, temos uma imagem clara de como Deus cuida daqueles que o buscam de coração. Ele não apenas provê o que precisamos, mas nos abençoa com uma abundância que muitas vezes vai além do que podemos imaginar. Davi recebeu uma coroa, não como um simples ornamento, mas como um símbolo de autoridade e favor divino. Esse é o reconhecimento de que as honras e responsabilidades que recebemos na vida são, em última análise, dons de Deus. Mas o que chama a atenção é o dom da vida que Davi menciona. Ele pediu vida, e Deus não só lhe deu vida, mas uma vida longa e abençoada. Isso nos lembra que, por mais que possamos desejar e pedir por bênçãos materiais, a maior dádiva que recebemos de Deus é a vida. E mais do que a vida terrena, Deus nos oferece vida eterna através de Jesus Cristo. Essa é a suprema bênção que Deus concede a todos aqueles que o buscam. Essas bênçãos vão além das riquezas ou honras visíveis. Deus abençoa com graça, sabedoria, proteção e, o mais importante, a vida eterna. Ele nos concede sabedoria para governar as nossas próprias vidas, discernimento para tomarmos decisões corretas e saúde para vivermos plenamente os dias que Ele nos concede. Agora olhem para as vossas próprias vidas. Quantas vezes Deus já vos abençoou? Seja com o dom da vida, a saúde, as oportunidades ou até mesmo as pequenas bênçãos diárias que por vezes passam despercebidas. Deus é um Pai generoso e amoroso, que nos concede não só o que pedimos, mas muitas vezes mais do que podemos imaginar. Vamos agora fazer uma oração de gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e pedindo que Ele continue a nos abençoar com vida longa, saúde e sabedoria, para governarmos bem as nossas vidas e as responsabilidades que Ele coloca sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti agora com o coração cheio de gratidão pelas muitas bênçãos que Tu derramas sobre as nossas vidas. Pai, assim como Davi, reconheço que Tu és o provedor de todas as bênçãos. Tu colocas sobre nós uma coroa de honra, de responsabilidades e de autoridade, e eu Te louvo por isso. Senhor, Tu és aquele que concede o dom da vida. Não apenas a vida terrena, mas a vida eterna que recebemos através de Jesus Cristo. Pai, eu Te agradeço por cada dia de vida que Tu nos dás, por cada momento em que podemos respirar e experimentar o Teu amor e a Tua bondade. Eu Te peço, Senhor, que continues a nos abençoar com saúde, sabedoria e longura de dias, para que possamos viver plenamente o propósito que Tu tens para nós. Pai, peço também por discernimento, que assim como Davi possamos governar bem as nossas vidas, tomando decisões sábias e justas, guiados pelo Teu Espírito Santo. Que cada passo que damos seja direcionado por Ti e que possamos usar as bênçãos que Tu nos dás para Te honrar e glorificar. Senhor, eu Te agradeço pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis.
pelos momentos em que tu nos livras do mal, mesmo quando não percebemos, pelas oportunidades, pelo dom da vida e pelas pequenas e grandes alegrias que experimentamos diariamente. Que nunca nos falte gratidão em nossos corações e que possamos sempre lembrar que tu és a fonte de todo bem. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por seres um Deus generoso que concede vida e bênçãos abundantes aos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, o que aprendemos com este trecho do Salmo 21 é que Deus é o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida. Ele derrama sobre nós bênçãos de bondade e nos concede honra e autoridade. Mas o maior presente que Ele nos dá é a vida. Não apenas uma vida comum, mas uma vida abençoada e cheia de propósito. Uma vida que está ancorada na eternidade com Ele. Assim como Davi recebeu uma coroa de ouro fino, Deus também nos concede responsabilidades e bênçãos que carregam grande significado. Somos chamados a governar bem as nossas vidas, a administrar as bênçãos que Ele nos dá com sabedoria e discernimento. E, acima de tudo, somos chamados a reconhecer e agradecer pelo dom da vida que Ele nos concede diariamente. Cada respiração que damos, cada oportunidade que recebemos, cada desafio superado, tudo isso são sinais da bondade de Deus nas nossas vidas. Não tomemos isso por garantido. Hoje, desafio-te a olhar para as muitas formas como Deus te tem abençoado. Talvez nem todas as bênçãos sejam materiais, mas Deus está constantemente a trabalhar em tua vida, concedendo-te graça, força e vida abundante. Lembra-te, Deus é o autor da tua vida. Ele te concedeu longura de dias e oportunidades para viver plenamente. Seja na abundância ou nos momentos de desafio, Ele permanece fiel e continua a derramar as suas bênçãos de bondade sobre ti. Salmos 25 diz: Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Irmãos e irmãs, neste versículo do Salmo 21, Davi reconhece que a sua verdadeira glória não está nas suas vitórias pessoais, no seu poder ou nas suas conquistas como rei, mas sim na salvação que Deus lhe concede. Ele declara que a sua glória é grande, não por causa dos seus feitos, mas por causa da obra de Deus em sua vida. E mais do que isso, ele afirma que Deus colocou sobre ele glória e majestade, algo que só o Senhor poderia conceder. Este versículo nos traz uma reflexão profunda sobre o conceito de glória e majestade. O mundo à nossa volta busca glória através de riquezas, poder e status. Mas nós, como filhos de Deus, sabemos que a verdadeira glória vem da salvação que Deus nos oferece. Não é através dos nossos próprios méritos que nos tornamos gloriosos ou honrados, mas é pela graça de Deus e pela obra de salvação que Ele realizou em nossas vidas. A salvação é o maior presente que podemos receber. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos resgata das trevas, nos livra do pecado e nos coloca numa posição de honra diante dele. Isso é o que significa carregar glória e majestade. Não uma glória que exalte o nosso ego, mas uma glória que reflete a grandeza e o amor de Deus por nós. Davi compreendia que sua posição como rei era abençoada, mas a glória verdadeira vinha do fato de que Deus era o seu Salvador. Essa mesma verdade se aplica a nós. A nossa glória não vem das nossas conquistas pessoais, dos títulos que carregamos ou das posses que acumulamos. A nossa verdadeira glória está em sermos salvos por Deus, em sermos chamados seus filhos e em carregar a majestade espiritual que Ele nos concede. Isso significa que, como cristãos, devemos viver de maneira a refletir essa glória divina. As pessoas ao nosso redor devem ver em nós a majestade de Deus manifestada em humildade, amor, compaixão e uma vida que exalta Jesus Cristo. Agora, convido-vos a fazer uma oração de louvor e gratidão pela salvação que Deus nos deu, por Ele nos revestir com glória e majestade, e que possamos viver diariamente refletindo essa glória em nossas ações, palavras e atitudes. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te exalto, porque Tu és o meu Salvador. Pai, reconheço que a minha glória não vem de mim mesmo, mas da obra de salvação que Tu realizaste na minha vida. Eu te agradeço por me resgatar das trevas, por me livrar do pecado e por me colocar numa posição de honra diante de Ti. Senhor, assim como Davi declarou, grande é a minha glória pela Tua salvação. Não são os meus feitos ou as minhas conquistas que me exaltam, mas a Tua obra em mim, o Teu amor e a Tua misericórdia que me revestem de glória e majestade. Pai, eu te agradeço porque, através de Jesus Cristo, Tu colocaste sobre mim a Tua glória. Essa glória não é para me engrandecer, mas para que o Teu nome seja exaltado através da minha vida.
Pai, eu te peço que me ajudes a viver de maneira que reflete a tua glória. Que as minhas atitudes, palavras e ações sejam um reflexo da majestade divina que tu colocaste sobre mim. Que todos à minha volta possam ver o teu amor e a tua luz através de mim. Senhor, ajuda-me a viver para te glorificar em tudo o que faço, sabendo que a verdadeira glória está em ser teu filho e em ser salvo pela tua graça. Senhor, eu te agradeço por essa salvação maravilhosa, que cada um de nós possa viver com alegria e gratidão, reconhecendo que a maior honra que temos é sermos chamados teus filhos e carregarmos a tua glória e majestade. Eu te louvo, Pai, e declaro que a tua salvação é a fonte da minha alegria e da minha glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, o que Davi nos ensina aqui é que a verdadeira glória não vem das nossas próprias realizações. Em um mundo onde a glória e o poder são frequentemente medidos por bens materiais, influência e status, precisamos lembrar que a maior glória que podemos alcançar na vida vem de Deus. Ela não está nas conquistas humanas, mas na salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. Davi, mesmo sendo um rei poderoso, entendia que a sua verdadeira glória vinha de Deus. E essa é uma lição para todos nós. A nossa identidade e a nossa honra estão em sermos filhos de Deus, resgatados por Ele e revestidos com a sua majestade. A salvação é a coroa que Deus nos dá, e essa é a maior honra que podemos receber. O mundo pode buscar glória em riquezas e poder, mas nós, como cristãos, sabemos que a verdadeira glória está em viver uma vida dedicada a Deus, uma vida que reflete a sua luz e o seu amor para o mundo. Que as nossas ações, palavras e decisões sejam um reflexo da majestade de Deus em nós. Viver em glória e majestade significa viver de maneira que glorifica a Deus em tudo o que fazemos. Significa permitir que a salvação de Deus transforme as nossas vidas, de tal forma que o mundo possa ver a grandeza de Deus através de nós. Então, desafio-te hoje a viver com essa consciência. Tu carregas a glória de Deus, não porque és grande em ti mesmo, mas porque Deus te salvou e colocou sobre ti a sua majestade. Vive com essa verdade, sabendo que a tua verdadeira glória vem do Senhor, e que a maior honra que podes ter é ser salvo por Ele. Que a glória e a majestade de Deus sejam refletidas em tua vida todos os dias. Salmos 21:6. Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um dos pontos mais profundos e transformadores deste salmo, a bênção eterna e a alegria que vem da presença de Deus. Davi, em sua jornada espiritual, compreende algo poderoso. A bênção de Deus é eterna e a sua presença enche a vida de alegria profunda e verdadeira. Ele celebra não apenas as bênçãos temporais, mas principalmente a presença duradoura de Deus em sua vida, que traz uma alegria que nada no mundo pode oferecer. Esse versículo nos ensina que, quando estamos na presença de Deus, experimentamos uma alegria que transcende as circunstâncias. Muitas vezes buscamos felicidade em coisas externas, nas conquistas, no sucesso, nas posses materiais. Mas Davi nos mostra que a verdadeira alegria vem do relacionamento com Deus. É a presença dele que preenche o nosso ser, que traz gozo ao nosso coração, uma alegria que é firme e eterna, independentemente do que acontece ao nosso redor. A bênção de Deus é para sempre, como Davi declara aqui. Isso significa que não estamos limitados pelas circunstâncias temporárias da vida. Mesmo em meio às dificuldades, provações e ataques do inimigo, podemos confiar que Deus nos abençoa continuamente e que a sua presença é uma fonte constante de alegria. Essa alegria não é frágil ou passageira, mas sim uma alegria que vem da certeza de que estamos na presença do Senhor, de que Ele está conosco e nos sustenta em todos os momentos. Além disso, quando Davi fala que Deus o enche de gozo com a tua face, ele está a dizer que a própria face de Deus, o relacionamento direto com Ele, é o que traz essa alegria. Isso nos leva a refletir sobre a importância de buscar a presença de Deus diariamente. Não se trata apenas de frequentar cultos ou seguir rituais, mas de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Quando nos aproximamos dele, quando nos colocamos diante da sua face em oração, adoração e meditação, somos cheios de uma alegria incomparável, uma paz que só pode ser encontrada nele. Agora convido-vos a refletir sobre essa bênção eterna e sobre a alegria que Deus oferece. Quantas vezes temos buscado alegria em lugares errados? Quantas vezes tentamos encontrar felicidade nas coisas pageiras deste mundo? Hoje,
somos lembrados de que a verdadeira e duradoura alegria vem da presença de Deus. Ele nos abençoa para sempre, e sua face é a fonte de todo o gozo que precisamos. Vamos agora fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe com a alegria da sua presença, para que possamos viver continuamente nessa bênção eterna de sermos filhos dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de ti agora com o coração cheio de gratidão por tua bênção eterna. Pai, assim como Davi, eu reconheço que a verdadeira alegria vem da tua presença. Não são as conquistas materiais ou as circunstâncias externas que me trazem gozo, mas sim o fato de que tu estás comigo e que a tua face ilumina a minha vida. Senhor, eu te peço que continues a me abençoar com a alegria profunda e duradoura que vem da tua presença. Que todos os dias eu possa buscar estar diante de ti, experimentar o teu amor e ser preenchido com o teu gozo. Pai, que essa alegria seja a minha força em tempos de dificuldade e que eu nunca perca de vista o fato de que tu me abençoaste para sempre. A tua presença é o maior presente que posso receber. Senhor, eu te peço por todos aqueles que estão a ouvir esta oração, que eles também possam sentir a tua presença de uma forma poderosa e transformadora, que a tua face brilhe sobre eles, enchendo os seus corações com a verdadeira alegria que só pode vir de ti. Pai, que cada um de nós aprenda a buscar-te todos os dias, sabendo que tu és a fonte de toda a felicidade verdadeira, e que nada neste mundo pode nos dar a alegria que encontramos em ti. Eu te agradeço, Senhor, por seres o Deus que nos abençoa com a tua presença e que nos concede a tua alegria eterna. Que possamos viver continuamente no gozo de sermos teus filhos, sempre conscientes da tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o que aprendemos aqui é que a verdadeira alegria vem da presença de Deus. Davi sabia que não era o poder ou o sucesso que o preenchia, mas sim a presença de Deus em sua vida. E essa verdade se aplica a cada um de nós. As bênçãos materiais são passageiras, mas a bênção de Deus é eterna. Ele nos abençoa para sempre, e a sua presença é o maior presente que podemos ter. Muitas vezes somos tentados a buscar felicidade em coisas temporárias, nas posses, no reconhecimento, no status. Mas hoje somos chamados a olhar para Deus como a nossa verdadeira fonte de alegria. A face de Deus, a sua presença viva e constante em nossas vidas, é o que nos traz uma alegria que nada pode roubar. Quando temos um relacionamento profundo com o Senhor, essa alegria se torna o nosso sustento, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Então, desafio-te hoje a buscar essa alegria na presença de Deus. Não busques felicidade em coisas externas que passam, mas sim em estar diante da face de Deus, em cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Deus deseja abençoar-te para sempre, e Ele te convida a viver diariamente na plenitude da sua presença. Lembra-te sempre, a bênção de Deus é eterna, e nele encontramos a verdadeira alegria. Salmos 21, 7 e 8. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra alcançará aqueles que te odeiam. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um dos momentos mais profundos e poderosos deste salmo. A confiança inabalável que Davi deposita em Deus, e a certeza de que a justiça divina se manifestará contra os inimigos. Davi afirma com convicção: o rei confia no Senhor. Este não é apenas um sentimento passageiro, mas uma confiança firme e constante, baseada na misericórdia do Altíssimo. Ele sabe que pela graça e proteção de Deus, nunca será abalado. Aqui Davi nos ensina uma lição essencial para a nossa vida espiritual: a confiança plena e inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos inimigos ou dificuldades. Sabemos que na nossa caminhada podemos encontrar oposições, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. O inimigo tenta nos enfraquecer, nos desviar e nos fazer duvidar da proteção de Deus. Mas, assim como Davi, somos chamados a confiar no Senhor com todo o nosso ser, sabendo que Deus é fiel e que a sua misericórdia nos sustenta em todos os momentos. Davi também afirma que a mão de Deus alcançará todos os inimigos. Esta é a justiça divina a agir em defesa daqueles que confiam no Senhor. Não importa quão poderosos ou numerosos sejam os inimigos, a mão de Deus é mais forte e alcança todos os que se levantam contra nós. Isso nos traz uma paz imensa, sabendo que não precisamos lutar sozinhos. Deus luta por nós, e a sua destra poderosa derrotará todos os que nos odeiam e que se opõem à sua vontade. Esse é um dos aspectos mais reconfortantes da nossa fé.
Deus é o nosso defensor. Quando confiamos em Deus, podemos entregar todas as nossas batalhas nas suas mãos. Ele vê cada injustiça, cada ataque, cada situação que tenta nos derrubar. E no seu tempo perfeito, a justiça de Deus prevalecerá. Não precisamos tomar a vingança em nossas próprias mãos, pois Deus é fiel e justo para agir em nosso favor. Agora convido-vos a fazer uma oração de confiança plena em Deus, entregando todas as vossas batalhas e inimigos nas mãos dele, e pedindo que a justiça divina se manifeste em cada área da vossa vida. Que possamos confiar na misericórdia e fidelidade de Deus, sabendo que nunca seremos abalados. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço porque tu és o Deus em quem eu confio. Pai, assim como Davi, eu declaro hoje que a minha confiança está totalmente em ti. Sei que pela tua misericórdia nunca serei abalado, porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu defensor. Senhor, eu te peço que me ajudes a entregar todas as minhas batalhas nas tuas mãos. Sei que o inimigo se levanta contra mim, tentando me desviar do caminho, trazendo dificuldades, provações e desafios. Mas hoje, Pai, eu escolho confiar em ti com todo o meu coração, sabendo que tu és justo e que a tua mão alcançará todos os inimigos que se levantam contra mim. Senhor, eu confio na tua justiça. Sei que tu vês tudo e que não há inimigo, por mais forte que seja, que possa escapar da tua destra poderosa. Tu és o Deus que luta as minhas batalhas, e eu te entrego todos os meus medos, todas as preocupações e todas as injustiças que enfrento. Confio que tu, no teu tempo perfeito, trarás a vitória. Pai, ajuda-me a descansar na certeza de que a tua misericórdia me sustenta. Que eu possa viver com confiança, sabendo que não preciso lutar sozinho, pois tu estás comigo em cada passo do caminho. Enche-me de paz, Senhor, e dá-me força para continuar firme, sabendo que a tua mão poderosa está a agir em meu favor. Eu te agradeço, Pai, porque tu és fiel e nunca me deixarás vacilar. Que todos os meus irmãos e irmãs que estão a ouvir esta oração também possam sentir a tua presença poderosa, confiando que tu és o defensor deles e que a tua justiça se manifestará em cada área das suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, o que aprendemos com estes versículos é que a confiança em Deus é inabalável. Davi, um rei que enfrentava inúmeras batalhas e inimigos, sabia que a sua segurança e vitória não estavam na força do seu exército, mas na misericórdia e na fidelidade de Deus. Ele sabia que, enquanto confiasse no Senhor, nunca vacilaria, e isso também é verdade para nós. Quando confiamos plenamente em Deus, estamos firmes em terreno seguro. Não importa o que aconteça ao nosso redor, Deus é a nossa rocha, o nosso sustentador. Ele vê os nossos inimigos, sejam eles espirituais, emocionais ou físicos, e a sua mão poderosa os alcançará. Deus é o nosso defensor, e a justiça dele nunca falha. Muitas vezes, quando enfrentamos situações difíceis, somos tentados a tomar as rédeas das nossas batalhas e a lutar com as nossas próprias forças. Mas a verdade é que a nossa maior força está em confiar no Senhor. Ele luta por nós. Ele cuida de cada detalhe e, no tempo certo, a sua justiça prevalecerá. Por isso, desafio-te hoje a entregar todas as tuas batalhas nas mãos de Deus. Não importa o tamanho do inimigo ou a profundidade da dificuldade, Deus é maior e a sua mão poderosa alcançará todos aqueles que se levantam contra ti. Confia nele com todo o teu coração e descansa na certeza de que a vitória é do Senhor. Lembra-te, Deus nunca falha. A sua misericórdia te sustenta. E a sua justiça se manifestará na tua vida. Confia nele e vive com a certeza de que ele está ao teu lado, lutando por ti. Salmos 21, 9 e 10. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua ira, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Queridos irmãos e irmãs, os versículos 9 e 10 do Salmo 21 revelam um lado da natureza de Deus que muitas vezes não é tão fácil de compreendermos: a sua justiça e a sua ira. Aqui, Davi descreve o julgamento que Deus trará sobre os seus inimigos, aqueles que se levantam contra ele e contra os seus servos. Davi utiliza imagens fortes, como um forno aceso e o fogo consumidor, para mostrar que a justiça de Deus é implacável contra o mal. Ele não permitirá que o mal prevaleça ou que a maldade prospere. Esses versículos nos mostram que Deus, sendo justo, julgará o mal. Ele é um Deus de amor, sim, mas o seu amor é inseparável da sua justiça. Quando Davi fala da ira de Deus,
ele está a se referir à ira justa de Deus contra o pecado e a maldade. Não é uma ira impulsiva ou humana, mas a expressão da sua santidade e justiça diante do mal. Deus não tolera o pecado, e ele traz julgamento sobre aqueles que se opõem à sua vontade e causam destruição ao seu povo. Davi tem plena confiança de que Deus destruirá o fruto dos ímpios. Ou seja, tudo o que eles semeiam será desfeito. Isso nos ensina que o mal não terá a palavra final. Mesmo que os ímpios pareçam prosperar por um tempo, Deus, em sua justiça, trará um fim a toda maldade. Ele não permitirá que os frutos do mal cresçam ou que a semente dos ímpios se multiplique. A justiça de Deus será feita. Esse entendimento deve nos trazer paz e confiança, pois sabemos que não precisamos temer o mal. Deus é soberano e a sua justiça prevalecerá. Quando enfrentamos injustiças, perseguições ou ataques do inimigo, podemos confiar que Deus está a trabalhar e, no tempo certo, Ele trará o julgamento justo sobre aqueles que se levantam contra nós e contra a vontade dEle. Agora convido-vos a fazer uma oração de confiança e entrega. Vamos pedir que Deus traga a sua justiça contra toda forma de maldade e confiemos que o mal não prosperará diante da sua soberania. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com confiança, sabendo que Tu és o Deus justo que traz julgamento sobre o mal. Pai, assim como Davi, eu confio que Tu és o meu defensor e que a Tua ira justa será derramada sobre os inimigos que se levantam contra mim e contra o Teu povo. Senhor, eu sei que Tu não toleras a maldade e que, no tempo certo, Tu destruirás o fruto dos ímpios e desfarás todas as suas más obras. Eu te peço, Pai, que a Tua justiça se manifeste contra toda forma de mal que tenta nos oprimir. Seja perseguição, injustiça, inveja ou feitiçaria, eu confio que a Tua mão poderosa trará um fim a tudo o que é contrário à Tua vontade. Pai, ajuda-me a descansar na Tua soberania. Sei que mesmo quando parece que o mal está a prosperar, Tu estás no controle e a Tua justiça nunca falha. Senhor, eu entrego todas as batalhas nas Tuas mãos e confio que o mal não terá a palavra final, mas sim a Tua justiça perfeita. Senhor, que todos os meus irmãos e irmãs que estão a ouvir esta oração também possam sentir a Tua paz e confiança na Tua justiça. Que eles possam descansar, sabendo que Tu és o Deus que defende os Seus filhos e que Tu destruirás o fruto dos ímpios. Pai, traga a Tua justiça à terra e que todos vejam que Tu és o Senhor soberano, justo em todas as Tuas obras. Eu te louvo e te agradeço porque sei que o Teu julgamento é perfeito e que a Tua justiça prevalecerá. Em nome de Jesus, amém. Amados, esses versículos nos lembram de uma verdade poderosa. Deus é justo e a sua justiça prevalecerá sobre o mal. No nosso mundo, é fácil ver o mal a prosperar temporariamente. Inimigos se levantam, a injustiça parece ter sucesso e muitas vezes podemos nos sentir desamparados. Mas o que aprendemos aqui é que Deus está no controle e Ele traz julgamento sobre toda forma de maldade. A ira de Deus, como mencionada nestes versículos, é a expressão da sua santidade contra o pecado. Ele não permite que a maldade fique impune. Mesmo que os ímpios pareçam crescer, Deus destruirá o fruto de suas más ações. Isso nos dá confiança para perseverar na fé, sabendo que Deus vê tudo e trará a justiça perfeita no seu tempo. Se estás a passar por momentos de injustiça, de perseguição ou de ataques espirituais, quero te encorajar a confiar na justiça de Deus. Não precisamos carregar o fardo de tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Deus é o nosso defensor, e Ele agirá de acordo com a sua sabedoria e justiça perfeita. Confia que o mal não prevalecerá. Mesmo que os ímpios pareçam estar a prosperar, Deus já decretou o fim das suas obras. A sua mão alcançará todos os que se opõem à sua vontade, e a sua justiça será estabelecida. Deus é justo, e a sua justiça nunca falha. Salmos 21, 11 ao 13 está escrito: Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas. Quando puseres as tuas flechas nas cordas, tuas flechas apontarão contra os seus rostos. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Queridos irmãos e irmãs, nestes versículos finais do Salmo 21, Davi conclui com uma poderosa certeza: os planos malignos dos inimigos não prevalecerão. Ele afirma com confiança que, por mais que os adversários tentem maquinar o mal, Deus os derrotará e frustrará seus planos. Mais uma vez, vemos a justiça de Deus a se manifestar, não apenas em resposta à oração de Davi, mas como uma expressão do poder invencível do Senhor.
Davi descreve que os inimigos de Deus serão forçados a recuar. Ele usa a imagem das flechas de Deus, prontas para serem lançadas contra os que se opõem ao seu povo. É uma imagem forte de proteção e ação divina. Deus não fica indiferente aos planos malignos e, no tempo certo, Ele intervém com poder. Isso nos lembra que, independentemente do que o inimigo tente contra nós, não há mal que prevaleça contra o plano de Deus. Este salmo termina com uma exortação a louvar o poder de Deus. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Davi reconhece que a vitória pertence ao Senhor, e essa vitória nos chama a adorar e exaltar o seu poder. Este é um convite para todos nós, louvar a Deus pela sua força, reconhecendo que em todas as batalhas que enfrentamos, Deus é o nosso defensor e a sua força nunca falha. Assim como Davi, devemos ter confiança inabalável de que Deus derrota todo plano maligno que tenta nos derrubar. Quantas vezes nos sentimos atacados, ameaçados por inveja, perseguições ou desafios espirituais? Mas neste salmo, aprendemos que o mal nunca prevalecerá. Quando confiamos em Deus, Ele frustra os planos do inimigo e nos guarda com suas flechas, prontas para defender-nos. Esse conhecimento nos deve levar a uma posição de louvor e adoração. Por mais que os inimigos tentem nos derrubar, Deus é vitorioso e a sua força é inabalável. A nossa resposta, portanto, deve ser louvar o nome do Senhor, cantando e exaltando o seu poder. Não há motivo para temermos, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos agora fazer uma oração final, exaltando o poder de Deus, agradecendo por sua proteção e louvando o seu nome, pela certeza da vitória sobre todos os inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te exalto e te louvo neste momento, reconhecendo que tu és o Deus vitorioso. Pai, assim como Davi, eu confio que nenhum plano maligno prevalecerá contra mim, pois tu és a minha força e proteção. Mesmo quando o inimigo tenta maquinar o mal, eu sei que tu estás comigo e que a tua mão poderosa frustra todos os esquemas que se levantam contra os teus filhos. Senhor, eu te agradeço porque a tua justiça e o teu poder são manifestados em minha vida. Pai, eu descanso na certeza de que, quando os inimigos tentam atacar, tu farás com que eles recuem e as tuas flechas os alcançarão. Não há nada que escape da tua justiça, e eu confio que tu me guardas com a tua mão poderosa. Pai, neste momento eu te louvo pela tua força invencível. Exalto o teu nome porque tu és o Deus que luta as minhas batalhas e porque nada pode resistir ao teu poder. Senhor, eu canto de alegria e de gratidão, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas e que o mal não prevalecerá. Senhor, que todos os meus irmãos e irmãs que estão a ouvir esta oração também possam sentir a tua presença protetora. Que eles saibam que tu és o seu defensor e que nenhum plano maligno poderá derrubá-los. Pai, enche os nossos corações de confiança e de louvor, sabendo que a tua força é inabalável e que tu és o Deus que nunca perde uma batalha. Eu te exalto, Senhor, e declaro que o teu poder é grande. Nós cantamos e louvamos o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e glória. Obrigado, Pai, pela certeza da vitória e pela tua proteção constante. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, o que aprendemos com estes últimos versículos é que a vitória já pertence ao Senhor. Os inimigos podem tentar nos derrubar, planos malignos podem ser maquinados contra nós, mas a verdade é que Deus está sempre no controle. O mal nunca prevalece diante de Deus, e podemos confiar que a sua justiça e poder frustrarão todos os esquemas malignos. Davi nos mostra que, por mais que os adversários tentem maquinar ardilosamente contra nós, Deus já preparou a vitória. Ele é o Deus que nos defende com suas flechas, que faz os inimigos recuarem e que manifesta o seu poder contra o mal. Esta certeza deve encher os nossos corações de paz e confiança. Mais do que isso, este salmo nos chama a louvar o nome de Deus. Quando reconhecemos que Ele é o nosso defensor, que o seu poder é invencível, a nossa resposta natural deve ser de adoração e exaltação. Deus é digno de ser louvado não só pelas suas bênçãos, mas porque Ele é o Deus que garante a nossa proteção e vitória. Então convido-te hoje a exaltar o poder de Deus. Não importa quais sejam os desafios ou as lutas que estás a enfrentar, Deus já decretou a tua vitória. Ele frustrará todos os planos malignos, derrotará os inimigos que se levantam contra ti e te guardará sob a sua poderosa mão. Louvemos o Senhor por sua força inabalável e pela certeza da vitória que Ele nos dá. Amém.